Oi, pessoal, tudo bem? Um bom dia a todos, independentemente do horário que você esteja assistindo isso. Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Nós vamos começar com esse vídeo a parte da disciplina de COI que trata das apresentações, tá? Então, serão 4 vídeos, uns mais curtos, uns mais compridos, e depois nós teremos uma avaliação aí para vocês demonstrarem que conseguiram compreender esse conteúdo. Diferentemente do que acontece nas disciplinas tradicionais, quando a gente realiza elas presencialmente, nós não poderíamos fazer a avaliação das apresentações presenciais, tá? Porque, bom, por toda a situação que estamos passando, né? E as apresentações virtuais, elas demoram e demandam tanto tempo quanto as apresentações presenciais, às vezes até mais, dependendo de como a gente for organizar isso. E fica inviável nesse período que nós estamos da universidade, no qual nós vamos fazer 3 semestres em apenas um ano. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apresentar esse conteúdo e depois vou fazer uma avaliação para ver se vocês compreenderam. Eu espero que vocês consigam compreender adequadamente esse nosso material, mas a prática vai ficar para vocês aí ao longo do curso e das demais atividades que vocês foram exercer depois dessa disciplina, tá? Então, vamos lá. Eu preparei um material de apoio, tá? Que é como a gente chama esses conteúdos que nós trazemos para que lembremos de tudo que precisamos falar ou para ilustrar alguma coisa, e eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Espero que todos vocês estejam vendo isso nesse momento, tá? E que a gente consiga o melhor aproveitamento nessa nossa disciplina. Bom, vamos lá. Essa é uma aula introdutória, uma aula curtinha, tá? Sobre a questão das apresentações, as questões gerais que envolvem o processo de apresentação. Nas demais aulas eu vou tratar isso de uma forma mais específica e mais aprofundada. Mas hoje eu queria falar para vocês sobre as 3, 4 situações em que nós corremos o risco de fazer apresentações e autoapresentações e podemos deslizar, e a minha intenção é pontuá-las para que a gente se previna para esses casos. E daí dar uma pincelada na questão do autoconhecimento e das características necessárias, gerais, para uma boa apresentação. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar com essa questão das situações, para se falar, não só em público, né? Que não necessariamente vai dar sempre ter uma plateia para falar, mas situações em que nos expomos a essas condições que as apresentações tradicionalmente têm, uma condição meio avaliativa, assim, sabe? Mesmo que não valha a nota, mas sempre você está sendo avaliado por conta da sua condição naquele momento. Então, a primeira delas, como vocês sabem, já viveram isso no ensino médio, pelo menos, talvez antes, tá? São as apresentações de trabalhos em classe, tá? Normalmente, quando você vai apresentar algum trabalho na frente, né, de outras pessoas, né, isso provoca uma sensação no sujeito, tá, tanto no menino quanto na menina, que pode levar à paralisia, tá? Às vezes a pessoa sua, ela passa mal, a pressão baixa, né? O nome científico para isso é cagaço, tá? Todo mundo passa por isso, tá, quando está na frente. Por quê? Porque nós somos resistentes a esse processo de avaliação, tá? Então, o mais comum que a gente passa nessas nossas apresentações é o trabalho em classe, tá? Vocês vão frequentar isso, fazer isso, produzir isso durante muitos anos aqui ainda, e a minha intenção é que vocês façam os melhores trabalhos. Espero que vocês não contem isso para ninguém, mas eu espero que vocês, tendo passado por mim, sejam os melhores
apresentadores de trabalhos, né, acadêmicos, tanto em sala quanto em congressos. Tá? Vocês têm condições de apresentar isso tanto em sala com os seus ou demais professores, quanto em congressos, na divulgação de trabalhos científicos e tal, que é, por sinal, o nosso segundo grande foco de apresentações. Tá? Diferente da sala, por exemplo, uma apresentação no congresso traz um público distinto, tá? Um público que não é conhecido. Na sala você está entre amigos, entre colegas no máximo. Tá? Mas num congresso não. Você tem um outro público e às vezes um público mais qualificado, mais interessado no assunto, porque está ali numa área específica, né, num grupo temático específico. Então é um outro perfil de apresentação. Tá? Exige um pouco mais de preparo e de treino para fazer isso. Na área acadêmica seriam essas duas as áreas principais que nos interessam. Tá? Aí temos a área profissional. Tá? Na área profissional, nós temos duas condições de apresentações, tradicionalmente. Tá? A primeira é na própria entrevista. Quando você faz uma entrevista de emprego, tá? Ou de estágio. Tá? Você está lá na frente de alguém, ou de mais pessoas, ou com mais pessoas, e você tem que falar, e tem que se apresentar. Então, quer dizer, muitas vezes sem poder recorrer a nenhum recurso de apoio, como um PowerPoint, por exemplo. Então, esse conteúdo, essa preparação faz parte do que a gente vai trabalhar, tá? Então, às vezes nós não temos outros recursos que não nós mesmos e o nosso conhecimento. Mas isso é o principal que a gente tem. O resto é tudo recurso de apoio, como eu disse para vocês. Tá? E aí, numa organização, às vezes você faz parte de um grupo de trabalho, às vezes você tem que estudar uma determinada situação daquela organização, e então você é chamado a participar ou a apresentar as suas propostas. Imagine que você foi convidado para trabalhar numa indústria, tá? E você notou que o setor de determinado setor de produção, tá? Pode ser melhorado e pode provocar um ganho para a questão ambiental. Tá? Mesmo que você não lidere a equipe, é comum que você seja chamado a falar sobre isso, seja numa reunião com outras pessoas em volta de uma mesa, seja para apresentar isso para um grupo, tá? Num mini auditório, alguma coisa desse jeito. Então, são essas as condições de apresentação que eu imaginei ao pensar esse conteúdo que a gente vai trabalhar. Tá? Então, tenham em mente que eu não vou trabalhar com muitas coisas fora esses contextos que nós temos. Tá? Então, sabendo os contextos que nós temos e tendo noção que vamos apresentar alguma coisa, sempre vamos apresentar alguma coisa, seja na universidade, seja no trabalho, tá? Nós temos alguns passos gerais aí que é preciso ilustrar nessa nossa aula introdutória. O primeiro passo, tá, é o autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento se refere a não só como nos vemos, tá, mas também como parecemos para as pessoas. Tá? Sobre o que sentimos, como nos comportamos, especialmente em situações com grupos. Tá? Então, isso é bastante significativo, porque vai te dar segurança para pensar uma apresentação levando em consideração essas suas características. Tá? Então, não existe um perfil específico para fazer uma apresentação. Tanto que na turma que vocês estão, os perfis são os mais variados e todos devem apresentar, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa diante de um determinado público. Tá? Alguns são engraçados, outros são mais desinibidos, alguns são tímidos, né? Não importa o signo, tá? Que você seja, as características desses signos, o ascendente, o descendente, não interessa. Tá? O que interessa é que, independentemente disso, você vai ter que apresentar algum trabalho. Então, é muito melhor se você se conhecer. Tá? Se você se conhecer. Se você for mais introspectivo,
a sua apresentação pode ser pensada levando isso em consideração. Se você é mais descolado, a sua apresentação pode levar isso em consideração, deve levar isso em consideração. Lógico que tem outros elementos a serem considerados, mas isso torna a coisa muito mais fácil, porque você não fica tentando representar, tá, algo que você não é. Então, isso é super importante. Sabe? A gente se conhecer, saber como a gente é, como a gente se comporta, é fundamental. Porque daí você vai desenvolver materiais de apoio que realmente te apoiem, te auxiliem nessa condição. Tá? Então, para você conseguir uma apresentação mais significativa. Então, a primeira característica é nós nos conhecermos. E isso não é uma questão de estudantes, é uma questão de qualquer um. Vocês vão ver ao longo da universidade que vocês vão ter diferentes perfis de professores. Tá? E as aulas deles vão ser adequadas aos seus perfis, porque por mais que no começo você tente fazer alguma coisa diferente, você acaba perdendo para você mesmo, né? O seu eu projetado acaba perdendo para o seu eu verdadeiro. Então, nas apresentações, o primeiro aspecto que a gente recomenda é se conheça. Veja como que você é, quais são as suas características, porque você tem muitas qualidades, você é uma pessoa criativa, então você tem que aproveitar isso nesse processo. Tá? Não precisa fazer todo mundo as mesmas apresentações, tem umas que vão parecer um show, tá? E tem umas que serão mais sóbrias, mas isso faz parte da vida. Tá? Isso não é demérito nenhum, não. Vejam, por exemplo, o caso desses dois senhores. Fantásticos, tá? Fantásticos. As duas das mais brilhantes mentes da área da tecnologia da informação estão nesses slides. E são completamente diferentes. E as apresentações deles são completamente diferentes. Quer dizer, eram, né? Porque o Steve Jobs morreu. O Steve Jobs tinha aquela coisa mais descolada, a questão visual, a questão do suspense, né? Uma coisa meio showman, assim, né? O Bill Gates não. O Bill Gates é um cara mais sóbrio, é um cara mais nerd, né? Um cara mais sério, mais sisudo. Então é lógico que as apresentações dele vão refletir isso. Ah, mas a do Bill Gates é mais chata. Mas não importa. O que importa é o que ele tem que falar. Você acha que se o Bill Gates viesse dar uma palestra aqui na UTFPR, vocês iam ficar pensando se ele é chato ou não é chato? Não, vocês iam lá para ouvir o cara falar. Tá? Esse é o principal, tá, que nós temos a oferecer para o nosso público. É o que a gente vai falar. Tá? Então, e a gente tem que adequar isso que a gente vai falar ao nosso perfil, para não parecer uma coisa falsa. Tá? Então, essa é o primeiro passo. Então, o primeiro passo nós precisamos nos conhecer, porque as apresentações que nós vamos produzir devem estar adequadas ao nosso perfil. E esse nosso perfil pode ser um perfil individual, pode ser um perfil em grupo. Tá? O grupo tem um perfil, e daí a apresentação vai refletir isso, e vai dar o resultado médio das personalidades das pessoas daquele grupo. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo se refere ao conteúdo. Tá? As pessoas vão para ouvir você, tá? Em algum lugar. Na sala, tudo bem que elas podem até ir só para receber a chamada, né? A presença. Tá? Mas se você oferecer um conteúdo interessante, aquele dia daquelas pessoas vai ser muito mais legal. Tá? Então, quando a gente for fazer uma apresentação, a gente tem que buscar o melhor conteúdo, preparar o melhor conteúdo. Isso é um foco. Então, dá trabalho? Claro, dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Tá? Só não dá trabalho ficar na praia, mas isso tem que ter dinheiro. Então, essa fase ainda a gente vai chegar um dia. Por enquanto, a gente está na fase do trabalho. Tá? Então, nós temos que buscar esse conteúdo, fortalecer o nosso conhecimento, selecionar os materiais, para que as pessoas que vão nos ouvir falar ouçam algo significativo, tá? Algo que interesse para elas, algo que seja bom para elas, algo que elas gostem. Tá? A gente não pode pensar apenas em expor algo. Tá? Nós necessariamente temos que trabalhar esse conteúdo que a gente vai expor. Numa disciplina presencial,
tá? Ou numa disciplina que não seja nessas condições que nós estamos trabalhando, eu normalmente solicito que os alunos apresentem algo que lhes interesse. E eu nunca me arrependi dessa escolha. Então, o primeiro treino, a primeira apresentação que a gente faz, né, é de um assunto que interessa a vocês. E eu tive assuntos variadíssimos, desde como trabalhar na Disney, por exemplo, até questões de anime e dessas literaturas de fantasia, né, tipo Harry Potter. Tive apresentações de robótica na medicina. Então, são coisas fantásticas que vocês produziram. Então, é viável, efetivamente, selecionar e preparar um bom assunto para ser apresentado. Lógico, você vai selecionar um material muito mais extenso do que o que você vai usar, né? Mas é fundamental que você faça isso, por quê? Porque você vai selecionar desse material todo o material mais significativo para o público que vai te ouvir, porque você vai ter um tempo limitado para falar. Só não tem tempo limitado o Fidel Castro e o Maduro, mas o resto do mundo, por exemplo, todos têm uma limitação de tempo para falar. Ops, desculpe. Deixa eu voltar aqui. Katsu. Nessa oferta de conteúdos para esse público que você vai apresentar, seja na sua sala, seja no congresso, existe um equilíbrio entre o que esse público precisa saber, que é aquilo que você quer contar, porque você descobriu aquilo, porque você preparou aquilo, e existe aquilo que eles desejam saber, né? Que às vezes não é exatamente aquilo que eles precisam, são coisas distintas muitas vezes. Você pode perceber isso no jornal. Às vezes tem um jornal sério e volta e meia aparece uma notícia que você não tem a menor ideia de o que ela está fazendo ali, tá? Isso é porque o jornal também precisa dos cliques, né? Essas notícias servem para monetizar o conteúdo. Então, numa apresentação, tem mais ou menos isso. Você precisa ter algumas coisas que representam os cliques, que talvez sejam uma curiosidade, né? Às vezes um aspecto que não foi abordado em outros momentos, ou com aquele olhar específico, né? Para aquelas pessoas se sentirem mais confortáveis. Porque às vezes você fica só no que eles precisam saber, e a coisa se torna um pouco maçante ou chata, tá? Então, é necessário compreender que as pessoas têm necessidade de saber alguma coisa, mas têm interesses. Tem interesses de saber alguma coisa, mas têm necessidades distintas, tá? Então, equilibrar isso é uma coisa bastante importante no processo de apresentação, tá? Lógico que para isso você precisa se preparar, né? Não é uma coisa assim só de selecionar o conteúdo, fazer Ctrl+C, Ctrl+V numa folha de Word, tá? Isso demanda realmente tempo. E esse tempo é um tempo de trabalho, é um tempo de uso da criatividade, tá? É um tempo de como é que eu vou fazer para informar isso? Às vezes você vai informar o que eles precisam saber de uma forma criativa, que torna a coisa muito mais significativa, né, para eles, né? Você vai ilustrar isso de uma forma que chame muito mais atenção para aquilo que você quer expor, né? Mas para isso é necessário preparação, né, para que esse conteúdo seja efetivamente produzido da melhor forma, tá? Como que a gente faz isso? Como todo e qualquer ator. Veja, em todas as apresentações é como se você estivesse num palco, né? Porque tem todo mundo te olhando. Então, seja na entrevista de emprego com uma pessoa ou duas, tá? Seja na sua turma, tá? E efetivamente você está lá na frente, do lado da mesa do professor. Apesar de estar no mesmo nível dos colegas, tá? Tá todo mundo te olhando. Então, para evitar, minimizar, porque a gente não consegue evitar problemas decorrentes do conteúdo e do nervosismo, né? O que a gente precisa fazer é ensaiar, tá? É ensaiar. É que nem ator, gente, tá? Você vai produzir um texto, você não vai repetir o texto, tá? Lógico. Um texto escrito não é um texto para ser falado, assim. Tem umas situações que é possível que vocês trabalhem isso nos outros módulos de COI,
E, por exemplo, o texto escrito é feito para ser falado, como acontece nos telejornais, por exemplo. Né? Mas no caso das apresentações, não. Você pode ver que é horrível quando alguém fica lendo um slide. Tá? É uma coisa abominável. Tá? Eu espero que vocês nunca façam isso, exceto se for para explicar nos mínimos detalhes o que está escrito naquele slide. Mas se for só para ler, por favor, não leiam, tá? Porque quem está lá lendo já leu. Então você vai repetir o que o cara já leu. É um chato para dedéu isso. Tá? Mas você vai produzir um texto sobre essa sua apresentação, né? E você vai ler e reler esse texto, vai ler em voz alta para ver como é que sai a entonação. Oh, esse deve ser o take 37 que eu estou fazendo dessa apresentação com esses slides. Eu gravei uma aula igualzinha a essa antes, hoje de manhã, tá? E daí eu assisti, e ao assistir eu percebi que eu deveria modificar alguns slides e trocar outros slides. Então, isso é o treino. Quer dizer, eu ensaiei, tá, essa minha aula, tá? Porque a gente não tem interação, eu não estou vendo vocês, tá? Mais um monólogo do que qualquer outra coisa. Tá? Então, isso precisa ser ensaiado. Tá? É fundamental. Lógico, quanto mais expertise você tem no seu trabalho, no seu estudo, às vezes menos ensaio você precisa, mas sempre tem que ter. Tá? Sempre tem que ter ensaio, sempre tem que ter treino, porque é o treino que leva a gente à perfeição. Tá? Você aprende a fazer o movimento correto, você encara o público, você mexe com as mãos, você percebe o seu rosto. E hoje em dia, com essas tecnologias que a gente tem, por exemplo, que nem essa aqui do Google Meet, em que você consegue gravar você falando, tá? Veja a facilidade que isso promoveu. Quer dizer, você não precisa nem usar o Google, pode usar a câmera do celular, né, virada ao contrário. Mas daí já entra numa seara. Eu não sou um grande expert no manejo do celular, né? Você consegue ver como é que você está apresentando e pensar em alternativas para impressionar o público. Porque é lógico, a gente pretende fazer uma coisa que seja impressionante, sempre. Nem sempre a gente consegue fazer uma coisa fantástica, tá? Mas é fundamental a gente minimizar pequenos erros. Já imaginou se você se vê e de repente você fala assim, não, mas se eu apresentar de lado esquerdo para a turma, por exemplo, esse é o meu melhor ângulo, tá? Entendeu? Esse vai ser o meu melhor ângulo. Pode ser, tá? Pode ser que seja de frente, pode ser que seja do outro lado, pode ser que seja mais para frente, tá? Então isso pode ser percebido nesse processo de treino das apresentações. A apresentação é fundamental ser treinada, você lê e relê, para que a gente vê a ordem que as coisas estão encadeadas, para não ter que voltar e remeter algo lá no começo, que as pessoas já viram, ou deixaram, passou despercebido, eles não viram, ou você não falou. Sabe? Então, é fundamental. Tá? Não é só academia. Tá? Bom, aí nós temos um passo importante, porque, veja, eu falei de vocês só, né? Vocês enquanto apresentadores. Né? A gente tem recursos que a gente pode abrir mão para fazer uma apresentação mais adequada. Um dos recursos que a gente tem é o Flipchart. O Flipchart é esse tripé aí, que tem 4 pernas, na realidade, com folhas que você vai escrevendo e isso vai virando, tá? A gente vai trabalhar com isso aqui na nossa disciplina também. Ele não serve para muitas apresentações. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou sair um pouco da apresentação para poder ver a câmera. Tá? Deixa eu fechar aqui e voltar para o Google aqui. Então, só para ver como é que eu estou ali, ó, isso aqui é o Flipchart. Tá? Dá para ver aí? Ó, beleza. Então, veja, numa apresentação que eu use essa tecnologia, tá? Ela tem que estar muito próxima ou tem que estar muito ampliada para eu poder mostrar para vocês. Tá? Nesse
padrão aqui que a gente está usando, eu tendo os slides, inclusive, como referência, né? Ó, ela não é tão adequada. Mas se eu pegar, por exemplo, e aproximar essa câmera, tá? Eu não vou trazer porque eu pus o notebook em cima de vários livros ali para facilitar a vida. Se eu trouxer ela para cá, eu posso usar isso aqui para ilustrar algumas coisas. Tá? Tem um gráfico aqui, por exemplo, que vocês não conseguem enxergar direito por conta da iluminação. Mas eu consigo fazer com que as pessoas, lógico, usando outros recursos, consigam perceber. Isso aqui é muito usado porque tem habilidade de desenho. Tá? Eu não sou um sujeito que tem habilidade de desenho, tá? Como vocês podem ver pela excelente obra de arte que eu fiz ali atrás. Tá? O meu desenho de pessoa, por exemplo, é aquele modelo palitinho. Tá? Não tem nada além disso. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem habilidade para desenho. Tem gente que consegue transmitir desenhando, às vezes melhor até do que falando. Então, isso pode ser usado. Como nós vimos ali no nosso slide anterior, tá? Isso é feito em pequenos grupos. Tá? Em pequenos grupos em que essa pessoa, às vezes, vai desenhar um gráfico. Você pode treinar isso também. Essa questão do gráfico, né? Para poder apresentar. Então, quer dizer, lembrando que os improvisos, para ser feito de improviso, eles têm que ser muito bem ensaiados antes, né? Então, você vai apresentar algo com um flip chart, por exemplo, numa reunião, as pessoas podem se surpreender porque eles estão positivamente, né? Estou falando positivamente. Elas podem se surpreender porque estão tão acostumadas com slides que, de repente, você trazer um recurso diferente pode sim ser significativo. Tá? Aí, nessa linha de ilustração, você tem, por exemplo, as projeções de slides que vocês estão já acostumados, né, a conviver com isso. Fora isso, nós temos outros recursos. Se você tem, por exemplo, que detalhar algo no processo, tá? É legal que você prepare um material impresso para que a pessoa possa ter em mãos e avaliar. Então, você vai imprimir isso. Você pode passar isso, por exemplo, se você for fazer uma apresentação virtual, né, você pode disponibilizar isso num drive, né, para que a pessoa tenha acesso. Mas se são coisas com muitos números e dados, não adianta você projetar isso, tá? Porque a projeção ela é ilustrativa apenas. Tá? Se ela precisa ser analisada, aí é melhor você produzir um outro tipo de material de apoio, que, por exemplo, pode ser esses folhetos. Tá? Além disso, algumas pessoas têm, e isso é uma coisa que pode ser desenvolvido, porque é uma habilidade adquirida, né? Uma capacidade de atuação mais significativa, tá? Mais representativa. Nós veremos, por exemplo, mais para frente, que não é uma condição sine qua non para fazer uma boa apresentação você ser um ator. Mas usar certa habilidade cênica, ela é importante. Ela destaca, tá, o sujeito que está apresentando. Então, a expressividade não só do corpo, mas a entonação da voz, os olhares, etc. Isso tudo é significativo nesse nosso métier. Tá? Opa, desculpe. Tá? Nesse nosso métier. Então, são alguns dos recursos que a gente tem nesse processo. Mas, no entanto, nós estamos num mundo completamente digital, pelo menos até maio, que é quando vai o nosso semestre, né? Aí você pode prever outros recursos, tá? Você pode prever vídeos de apoio, você pode promover conferências, você pode, por exemplo, trazer alguém para falar junto contigo, tá? De repente você pode fazer uma apresentação sem você, tá? Só com áudio, como se fosse um podcast. Então, essas tecnologias digitais possibilitam muitas alternativas ao processo de
de aprendizado, tá? Nesse caso do processo de apresentação, né? Então, nós ainda estamos num processo de aprendizado dessas tecnologias, mas tem um negócio muito significativo saindo aí e coisas que a gente vai ver aí um pouco mais para frente, tá? Bom, por fim, tá? Temos que ser eficazes nas nossas apresentações. O que é ser eficaz numa apresentação? É você conseguir apresentar bem, de forma que as pessoas compreendam o que você quis dizer, que elas tenham ficado interessadas naquilo que você está dizendo, que você não tenha ocupado muito tempo dessas pessoas, tá? E que elas lembrem depois, tá? Que a apresentação não seja só mais uma coisa que foi vista naquela manhã chuvosa lá na UTFPR, tá? Então, a ideia é que você apresente algo significativo para as pessoas. Então, ser eficaz é isso, tá? É você conseguir, né, usar os recursos que você tem, seus, né, que você estão com você desde sempre, né? Por isso a questão do autoconhecimento e os recursos de apoio, de modo a valorizar o que você está falando, tá? A você conseguir efetivamente fazer, causar uma boa impressão e passar a mensagem que você pretende, tá? Isso é uma apresentação eficaz, considerando, lógico, o tempo que as pessoas têm. Então, o tempo das pessoas é bastante significativo. E usar esse tempo de um modo adequado é super importante, né? Na nossa última experiência que nós tivemos no semestre passado, né, ele foi um pouco mais extenso do que este para as minhas aulas. Nós fizemos apresentações de 7 minutos, tá? Então, você tem 7 minutos, até 7, né? Entendeu? Entre 5 e 7 minutos. É pouco tempo, a gente pensa assim, mas na realidade dá para você fazer uma apresentação bem legal e exige que você condense e selecione o material de uma forma bacana. Então, os estudantes aprenderam efetivamente a ser eficazes, é isso. Você conseguir transmitir a sua mensagem dentro de um tempo específico, tá? Mas e daí? Como é que nós vamos fazer esse tipo de coisa, tá? Depende, tá? Depende do que você for fazer, depende de quando você for fazer, depende para quem você vai fazer. O ideal é a gente sempre nós nos questionarmos com relação a isso, com relação ao conteúdo, com relação ao público, com relação ao tempo. As questões principais, tá, é que vão dizer como que a gente consegue ser mais ou menos eficaz nesse processo, tá? Por exemplo, o que está em jogo numa apresentação pode ser super significativo, porque ela pode te deixar mais nervoso ou menos nervoso. E se você ficar mais nervoso, quer dizer, quais são os efeitos disso, tá? Se você não conhece bem o assunto, há o risco de você esquecer um pedaço que seria importante para aquelas pessoas que estão te avaliando, ou aquela pessoa, tá? De repente você conta com um recurso e você não tem esse recurso, tá? Você vai fazer uma apresentação sozinho ou em grupo. São diferentes questões que nos importam aí nesse momento e que efetivamente devem ser consideradas nesse processo de fazermos uma apresentação, tá? Então, em termos de introdução desse assunto, tá, eu acredito que essas sejam as questões principais que eu tenho para apresentar a vocês, tá? Eu recomendo que vocês dêem uma olhada nessas questões da análise de vocês, façam uma autoanálise de vocês, porque a gente vai usar isso ao longo do período. E eu desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana, e espero que vocês consigam assistir todas as minhas aulas e aproveitar elas o máximo possível, inclusive para as próximas etapas, né, da vida acadêmica, né? Então, na próxima aparição minha aqui, nós vamos tratar de mitos, tá? Aquelas coisas que a gente pensa sobre os outros que apresentam trabalhos
e achamos que não acontece com a gente ou que a gente não pode fazer. Então a ideia é mostrar que vocês podem sim, porque vocês são muito bons, tá? Nós somos, enquanto humanos, criativos, somos pessoas maleáveis, somos trabalhadores e podemos conseguir produzir boas apresentações com certeza, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro, desejo a vocês um ótimo dia.